Namastê para todos. Eu vou começar com a nossa mensagem do nosso tarô para essa semana. Eu sou a liberdade divina. Essa carta representa a necessidade de dissolver todas as impurezas e imperfeições que estão impregnadas nos corpos físicos e etérico, emocional e mental. Você vem impregnando seu corpo com limitações cada vez que pensa, sente e fala sobre coisas negativas, impurezas e imperfeições. Eu não escolhi a carta, eu simplesmente sorteei. Essa energia fica circulando na sua aura e irradiando ao seu redor, criando situações limitantes. O medo e a raiva fazem isso. Não está aqui escrito isso. Invoque as salamandras, Oromazes e Diana e visualize o fogo violeta, veja que eu estou de violeta, descendo sobre você e dissolvendo todas as imperfeições, permitindo que seu corpo seja instrumento por onde a criação divina possa fluir e gerar bênção, saúde, pureza e harmonia. Sinta-se completamente livre de todo o passado negativo e impuro e sustente essa liberdade em seus corpos. Eu até poderia parar nosso encontro de domingo exatamente aqui. Mas hoje, na verdade, eu estou gravando no Dia dos Mortos, né? No Finados. E quero dizer para aqueles que foram para as passeatas que a maioria esteve centrado em seus corações. Gratidão. Eu tenho bastante apreensão em passeatas, porque se for para fazer uma quebração e uma destruição, com certeza é melhor não sair. Mas eu não vim falar que hoje eu vou fazer um parâmetro entre tudo que eu estudei hoje o dia inteiro na frente do computador, estudando os ensinamentos do Egito Antigo. Eu digo para vocês que nas minhas regressões que eu fiz com a minha psicóloga em torno de 90, 95, fiz muito processo de regressão e eu fui uma dessas alunas dentro do Egito Antigo. E tudo que eu estou tentando passar nessa hora tão difícil, onde as duas polaridades, os dois opostos maiores de todos os brasileiros estão juntos para que nós possamos compreender como passar por esse caos de forma centrada. Esqueçam a questão de quem votou. Quem está passando por isso? O quanto do medo daqueles que acreditavam que o presidente atual ele poderia centrar mais, ele poderia fazer mais pelo Brasil, e o quanto aqueles que escolheram o outro candidato, eu em nenhum momento vou falar o nome deles, porque eu me nego. Para mim, toda vez que eu vou postar, eu vou dizer o presidente que ainda é o atual e o futuro presidente que ganhou. Não tem aversão, tem. Ao pronunciar o nome, eu me linko na energia. E é o que eu estou ensinando para vocês. Não se linke em nenhuma energia. Não julguem e não critiquem. É exatamente o que diz essa bendita cartinha aqui.
as impurezas do coletivo colocou os brasileiros alucinados. Os brasileiros gostam deste vício, tá? Aqui eu tenho uma janela batendo sem parar, mas tudo bem. Também não tem nenhum carro passando, então tá tudo certo. Então, todo o ensinamento do Egito Antigo é sobre como se centrar. Eu vou contar algumas experiências que eu fiz nas minhas regressões e qual era o centramento que aqueles que se diziam alunos precisavam ter durante períodos de grandes ensinamentos. Então, nos era ensinado que nós precisávamos conhecer um lado, conhecer o outro, para que nós pudéssemos escolher a partir de um centro. E os testes nos colocavam em cavernas com cobras e você não podia ter sequer uma emoção de medo porque você seria picado. Você precisava ir atravessar córregos com jacarés para que você testasse o seu centro. Porque qualquer vibração de aversão, de medo, você seria engolida pelas cobras e pelos jacarés. Eram crocodilos, na verdade, o nome. É uma outra espécie de jacaré, são crocodilos um pouco maiores e um pouco mais violentos, com uma boca enorme. Então, lá não importava quem ia vencer essa etapa, se morria ou se permanecia vivo. O que na verdade importava era como você está passando por esta experiência. Quando eu falei para vocês, sintam no seu coração, emane amor. Não é para você beijar na boca da sua aversão, é para você interromper esse processo aversivo ao qual você está cedendo o seu campo de energia e ficando cheio de impregnações negativas. E cada vez mais alimentando esse coletivo louco. A possibilidade de acontecer um milagre, e esse milagre pode ser que esse presidente que foi eleito se torne um pouco melhor, ou que o atual presidente dê sequência e que ele faça um milagre, porque eu estou emanando amor através de mim. E não guerra, ódio, injustiça, quebrando as coisas. Tem uma diferença muito grande para a maturidade espiritual. Outra coisa que eu quero explicar para vocês, que segundo o Egito Antigo e segundo todos os ensinamentos bíblicos, é de que forma eu passo por essa situação. Seja ela qual seja, se eu tenho uma situação de alguém enfermo na minha família e eu vou ficar blasfemando contra Deus porque Deus não podia ter feito isso comigo, ou se eu vou me manter num centro fornecendo um campo de energia para essa pessoa, para que ela possa sair daquela situação de enfermidade
empoderando a força interna dela e fazendo com que ela possa responder através do coração dela, acolhendo a experiência que ela e a alma dela escolheram para passar. A gente não sabe quais são os desígnios de Deus e por que nós estamos passando isso. O que menos importa é se roubaram ou se não roubaram. Você coloque chama violeta para tirar toda essa obscuridade e chama verde para aparecer a verdade e você compreender olhando com outros olhos. Ah, então a senhora está dizendo que está tudo certo. Não sei se está tudo certo. Mas se há verdade e se eu vibrar paz e amor em meu coração, a verdade vai aparecer. Assim como outra coisa muito polêmica é a pobreza e a miséria. Aqueles que votaram no candidato que ganhou é o que é a bandeira que eles carregam. A pobreza e a miséria. Então, se nós empoderamos aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo menor, elas conseguem receber isso e sair deste processo de miserabilidade e vitimização. Agora, se eu continuo fazendo com que elas recebam o mínimo para que elas continuem e se tornem eternas vítimas, eu não estou ajudando. Meu Deus, eu sei tanto isso, eu tenho uma compreensão muito maior, mas é muito difícil colocar em palavras. Porque os salvadores, eles querem que existam vítimas. É igual as terapeutas que querem salvar o seu cliente. Porque ele é um pobre coitado, então eu o vou salvar. Esse pobre coitado nunca vai se empoderar. Assim como o pobre que ganha tudo e não é ajudado na base dele, ele nunca vai conseguir. A gente poderia, e vocês já conhecem essa minha fala, a gente poderia falar lá em Biafra, que tem uma miséria muito grande, que todo mundo pode viver de luz. Que essa era uma memória que tinha em Atlântida e Lemúria. Mas eles ainda não comeram. Mas se eles só receberem um prato de um mingau de farinha e eles sobreviverem, eles nunca vão evoluir como seres, porque lhes é negado o poder de ser diferente. Se nós observarmos os países que estão com esse sistema que o presidente que ganhou é adepto, ninguém está bem. Eles estão mais escravos da miséria deles. Eles querem fugir. Mas não adianta se revoltar, porque também não vamos resolver isso na revolta. Algo tem que surgir dentro dos brasileiros. Nós estamos no ápice da balança. Nós estamos simplesmente reagindo. Graças a Deus, essa passeata foi harmônica, porque me deu um pouco de força para continuar falando isso, para que vocês sintam no seu coração. Gente, eu passei esses dias, depois do resultado da eleição, muito pior do que antes. As pessoas que votaram me xingando porque que ousadia eu tinha em escolher o meu voto e ainda dizer qual foi o voto que eu escolhi.
Quer dizer, livre-arbítrio nenhum. Você não tinha o direito, você não pode. Posso. Posso porque não vou calar a boca nunca. Posso porque tenho uma força enorme para chegar aqui e dizer para vocês que deste formato não vamos conseguir enxergar nenhum lugar. Eu não estou criticando o novo governo. Eu estou dizendo para olhar o que está acontecendo com os outros que estão no mesmo lugar desse que nós ganhamos. Mas nós temos que respeitar aquilo que a maioria votou, né? Por ordens explícitas, por alguma coisa que foi ilegal, não importa, não importa. Foi ganhado e cabeças estarão rolando, né? É esse caminho. A partir de agora, se esta for a resposta verdadeira e se a partir de janeiro o candidato assume que ele possa pegar todos os brasileiros abertos, vibrando amor, sem ceder à sua raiva, à sua indignação e o seu medo, porque então tudo se materializa imediatamente. Talvez o aprendizado seja para esse candidato e para aqueles que escolheram nele. E nós outros, a metade ou maior que a metade, precisamos ter essa compreensão. Precisamos segurar o nosso centramento. Na verdade, o que importa é como nós vamos caminhar a partir disso. Falando mal, criticando, nós cedemos o nosso campo de energia. Caraca, eu falei tanto isso, mas tanto isso que eu já estou enjoada de falar. Olhe para a sua vida, largue, eleição não tem, apague com a borracha. Não houve eleição, não houve nada. Olhe para você que quanto mais raiva você tem de um padrão, quanto maior a aversão você tem por um padrão, mais você atrai situações com esse padrão. É verdade ou mentira? Presta atenção nisso. Quanto mais eu tenho medo que algo vá dar errado e me acontecer, esse algo vai dar errado e vai acontecer. Agora, se eu estou confiante e se me cabe esse aprendizado, ele pode ser duro sim, mas eu vou fazer o meu melhor. E quando terminar esta prova, eu vou ter conseguido ultrapassar essa passagem. Mas quanto mais nós tivermos reação, quanto mais nós tivermos medo, quanto mais nós ficarmos tristes, quanto mais nós criticarmos os outros, mais materializamos tudo isso na nossa vida. Essa é a principal chave. Eu sabia que viria uma coisa muito importante para os brasileiros, mas jamais imaginei que seria isso. Tem horas que eu tenho vontade de desligar o meu Instagram, apagar a luz e largar tudo. Mas eu estaria dentro da aversão. Eu estou e continuo tentando, e quando vejo alguém que está extremamente aversivo, eu vou lá e excluo. Eu excluo porque cada etapa, isso é uma etapa de desenvolvimento, assim como as pessoas que estão só conectadas com muita miséria, muito sofrimento e muita dor, o que elas atraem é a fome, a escravização,
a dor, elas só atraem isso. Então, quando você já olha para isso e diz, mas eu posso criar alguma coisa diferente, então eu começo a despertar. Isso é um outro patamar. Quando eu desperto, eu posso sair da mesma miséria que estava meus avós, meus bisavós, meus pais, e tornar através de mim algo diferente. Aí sim você ajuda, todas as ONGs podem ajudar as pessoas a despertarem para isso. Valorizando o seu serviço, valorizando o seu artesanato, valorizando isso, colocando e disponibilizando esse ensinamento que veio através dos ancestrais. Então nós poderemos enobrecer essa miséria e tornar eles verdadeiramente cidadãos que não vai ser pegando uma terra e dando para eles. Eles não sabem fazer. Eles não têm essa força nossa, que foi graças a uma etapa de desenvolvimento. Larga alguém junto, ensina lá, dá força para esses seres. Diga para eles que assim como aqueles que parecem que estão na soberba, eles lutaram, eles saíram do mesmo patamar e eles perderam e eles voltaram a ter de novo. Não foi roubando, foi trabalhando. O brasileiro tem uma criatividade inigualável. Tem um poder de realizar e de dar certo as coisas que é bonito de ver. Então, cada vez que nós pensamos que aqueles miseráveis não têm comida, eles continuarão miseráveis e continuarão não tendo comida. O reino de Deus é para todos e cabe a cada um de nós primeiro nos valorizar, primeiro sentir a nossa força, parar de dar a credibilidade para aquele que vai nos salvar. Ninguém nos salva. É nós mesmos encontrando essa força dentro de nós, essa capacidade de dar a volta por cima. E está aqui. Estamos num impasse violento e precisamos dar a volta por cima. Então, acho que vou ler de novo um pouquinho essa nossa cartinha aqui, que ela foi tão forte para mim, porque eu tinha lido, estava na página errada. Essa carta representa a necessidade de dissolver todas as purezas e imperfeições que estão impregnadas no seu corpo físico, etérico, emocional e mental. Você vem impregnando o seu corpo com limitações cada vez que pensa, sente e fala sobre coisas negativas, impurezas e imperfeições. Esta energia fica circulando na sua aura e é irradiada ao seu redor, criando situações limitantes. Traga a força das salamandras, que são os elementais do fogo, Oromases e Diana, e visualize o fogo violeta descendo sobre você e dissolvendo todas as impregnações, permitindo que seu corpo seja instrumento por onde a criatividade divina pode fluir e aí gerar bênção, saúde, pureza e harmonia. Quando nós estamos na força deste amor, que eu falo tanto, acolha no coração os dois candidatos. Cada um deles está representando a metade do sofrimento do Brasil. E foi uma coisa linda que me aconteceu depois da eleição, que pela primeira vez eu consegui
olhar, ouvir o candidato que ganhou e não fazer igual o gato que fica... E eu falei, estou curada. Foi muito bom estar curada. E eu espero e vi que muitos que eu falei isso se centraram. E aqueles que continuaram me agredindo, boa noite, amor. Porque eu não estou aqui para agradar ninguém. Ok? Tenho esperança, sim, de que se nós conseguirmos um centramento, alguma bênção, se nós conseguirmos um campo de energia limpo para todo o Brasil, uma energia e uma bênção e uma realização pode acontecer. E creio mesmo que é isso que faltou em todos aqueles que tiveram que engolir esse partido, né? Essa forma de governo. Mas eu acredito em milagres e acredito que consegui atingir uma serenidade que me era difícil. Foram muitas e muitas vezes que esse mestre interno que me conduz disse: enquanto você não botar o fulano de tal no coração, você ainda não sabe fazer isso. Então, consegui botar o fulano de tal, depois das eleições, no coração e dizer para ele que a minha versão não vai mais ser compartilhado o meu campo de energia com ele. Que ele faça o melhor e que nós possamos compreender. Porque se tudo isso que aconteceu foi para nós sairmos desse jogo do julgamento, da raiva, da indignação, então nós ganhamos muitos pontos. Fiquem na luz e no amor, que nesse domingo que você vai estar me vendo, já tenha sido possível os corações dos brasileiros se acalmarem. Gratidão profunda. Muito amor para todos vocês, muita gratidão para aqueles que me acompanharam e me deram apoio. Eu não vou continuar alimentando essas conversas, eu vou me negar a responder, porque tudo que precisava ser dito já foi dito. Então, vocês não precisam mais me ofender, basta se retirar, porque o Instagram e aquela conta é minha, tem o meu nome e é minha responsabilidade. Então, se você não gosta, não tem problema nenhum. Não estou aqui para aumentar o número de seguidores. E quanto mais eu tenho aversão sobre isso, mais aumentou a minha conta. A minha conta dobrou. E vocês vão olhar para a minha cara e perguntarem, era isso que você queria? Não. Tem um trabalho louco quando entra um monte de pessoas que não conseguem entender uma vírgula do que eu estou falando, porque ainda está focada em agredir e na aversão. Deus não está... Deus é bondade pura, essa fonte universal é vontade pura e Ele quer que a gente experimente. E que parece, segundo o Egito, que são 700 e não sei quantas encarnações, até que o ciclo de 2.500 e não sei quantos milênios possa se concluir e você possa aprender. Eu estou passando esse ensinamento, que já foi passado há milênios atrás, mas você tem muitos milênios ainda para compreender, cada um na sua oitava, cada um no seu tempo de aprendizado. E, embora isso pareça
uma linguagem impossível para muitos, que aumentou o meu grupo de seguidores. Não conteste, coloque no coração, se observe, porque então você vai estar fazendo alguma coisa dentro dessa minha conta e dentro dessa forma de falar. Não conteste. Se não faz sentido nenhum para você, siga o seu caminho. Talvez daqui a uns 500 anos você vá numa encarnação seguinte, você vai encontrar alguém e essa semente que eu estou plantando no seu coração, ela vai florescer. Não importa quando. Mas nós, como brasileiros, tivemos um momento inigualável de crescimento. E alguns conseguiram. Digo, olhando para o coração daqueles que conseguiram. Muitas vezes eu fui rígida, eu joguei um tijolo de propósito. E a pessoa depois conseguiu entender. Porque no surto, não tem como você explicar com calma. Você tem que jogar um tijolo mesmo. Gratidão profunda. Amo muito vocês. Obrigado por estarem comigo. Porque essa foi a minha missão. Segundo o mestre, fui treinada para dar conta disso tudo. E estou tentando. Namastê.